principalmente que estejam assistindo nossas aulas e em casa. Bom, meu nome é Ingrid, para quem não lembra, para quem não sabe, eu sou professora de português e eu vim aqui dar continuidade aos nossos estudos, a convite da Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior, porque agora nós temos uma plataforma e vocês assistirão nossas aulas por lá, tá bom? Então aqui eu trouxe o conteúdo Sinais de Pontuação para vocês aprenderem, relembrarem. Peço que peguem o caderno, façam suas anotações. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor da turma, tá certo? Vamos lá. O que são os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação, eles são recursos gráficos que vão contribuir para a coerência, coesão e a boa compreensão dos nossos textos. Eles conferem às orações o ritmo, a entonação e a pausa. Então, os sinais gráficos, eles ajudam para que a frase, para que o texto ele não fique ambíguo, no caso, não fique com dois sentidos. Então, eles auxiliam a nossa interpretação, a nossa compreensão, tá bom? E quais são esses sinais, professora? Bom, na língua portuguesa existem 10 sinais gráficos. Não se desesperem, que vocês vão entender tudo com muita calma. Nós temos o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, ponto de exclamação e ponto de interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. Hoje nós vamos ver algum deles. O ponto, ou chamado também de ponto final, pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa, por exemplo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, lá no finalzinho eu utilizei o quê? O ponto final, pois eu estou declarando algo. Essa frase é do Nelson Mandela. Outra situação que eu devo utilizar o ponto final, para separar os períodos. Por exemplo, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, para cada período desse, eu utilizei o quê? O ponto. Utilizei o ponto e continuei na mesma linha. Então, essa frase é do mestre Paulo Freire. E também nós podemos utilizar para quê? Para abreviar as palavras. Por exemplo, Vossa Excelência. Para que eu não coloque essas duas palavras extensas, eu vou utilizar a sua abreviatura. Então, V.EX com o Azinho mais 5. Então, eu abreviei. Então, para todas as abreviações, eu tenho que utilizar o ponto. E os dois pontos? Então, os dois pontos eles devem ser utilizados com a seguinte finalidade. A primeira, iniciar a fala dos personagens. Um exemplo, ela gritou, dois pontos, vá embora. Então, sempre que eu vou iniciar a fala, que eu vou iniciar algum diálogo, eu preciso fazer a utilização dos dois pontos. Outra situação, anteceder alguma citação direta. Exemplo, é como disse Platão, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Então, eu citei uma frase de Platão. Então, para fazer essa citação, eu preciso utilizar os dois pontos. E outra situação que eu também posso utilizar os dois pontos, como anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem alguma ideia anterior. Por exemplo, esse é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então, aí eu fui dar uma continuidade. Então, eu precisei fazer a utilização dos dois pontos. Então, outro exemplo. Maria, anote meu número de telefone, 2 pontos, 8638-2847. Lembrando que esse número não existe, tá? Então, aí eu fiz um chamamento por alguém. Eu pedi para que Maria anotasse meu número. Lá no final, eu utilizei o quê? Os dois pontos. Certo, gente? Dá para entender até aqui, tá super tranquilo, então vamos dar continuidade. Nós temos também as reticências. Então, as reticências, elas são utilizadas para quê? Quando eu faço a indicação de alguma dúvida ou alguma hesitação. Exemplo, sabe? Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem
viagem, gastei todas as minhas economias. Então, esse sabe gerou aí alguma hesitação, por isso que eu fiz a utilização dessas reticências. Outra situação que nós podemos utilizar a reticência, quando nós interrompemos uma frase incompleta sintaticamente. Exemplo, talvez, se você pedisse com jeitinho. Então, geralmente, nós utilizamos muito as reticências quando estamos no WhatsApp. Então, para escrever algum texto, quando você não vai completar a frase toda. Então, você sempre utiliza as reticências. Nós também podemos utilizar ela para concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender o que? Uma reflexão. Por exemplo, pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, assim caminha a humanidade. Então, para gerar uma reflexão, eu faço a utilização das reticências. E a outra situação é quando eu quero suprimir palavras em uma transcrição. Então, eu quero esconder, não quero utilizar aquelas palavras. Por exemplo, o Cristo não pediu muita coisa. Abre parêntese, reticências. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. Frase do Chico Xavier. Então, aqui, eu não quis fazer a transcrição de todo o texto que estava essa parte. Então, eu utilizei as reticências para que eu não fizesse essa transcrição completa. Eu coloquei apenas o que me interessava. E a outra pontuação muito comum são os parênteses. Os parênteses, eles são usados para quê? Então, nós podemos utilizar eles para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também eu posso utilizar para substituir alguma vírgula ou travessão. Por exemplo, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość. Aí, entre parênteses, eu coloquei o quê? O ano em que ela nasceu, 1871. Outro exemplo, cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. No caso, jantei o quê? Um sanduíche e um suco. No lugar de eu colocar essa parte entre vírgulas, eu coloquei entre parênteses. Então, eu substituí a vírgula pelos parênteses. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui, mas na próxima semana nós voltaremos para dar continuidade a esse conteúdo.